a palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios Because the word of God says in 2 Corinthians 4:13, chapter 4 verse 13, exatamente o tema do jejum. exactly the same theme of the fasting. A Bíblia diz assim: The Bible says, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Você vai having the same spirit of faith, how is Como está escrito. wrote, Eu criei, por isso é que eu falei. I believe, that's why I said. Também nós cremos, So we believe, por isso falamos. that's why we say Todas as vezes every time que você tem algo de bom, that you have something good, abra sua boca open your mouth e declare, and declare, estabeleça. establish Todas as vezes. every time. Não guarde para você. Don't keep for you. Sabe, Deus God criou todas as coisas por meio da creates palavra. everything by His word, Por meio da palavra. through His word. Acredita em mim. Believe in me. Ele não usou as He mãos. didn't use His hands. Foi por meio da palavra. It was through His word. A única coisa que ele usou a mão The only thing He used His hand foi o homem. was the man. Então imagina que So imagine, é muito melhor trazer à existência as coisas pela palavra. better to bring to the existence the things Amém. the word. Aleluia. Nós enxergamos na palavra We see in the word um padrão, a Standard. path is established, um padrão de como Jesus realizava milagres. a path how Jesus did miracles. Isso é revelador. And this is a revelation. Eu não acredito em lei da atração. I don't believe in the law of attraction. Eu não acredito que você se tornar amaldiçoado porque você falou algo. I don't believe you'll be cursed because you said something. Mas eu acredito But I believe que quando você abre a sua boca when you open your mouth para abençoar, to bless, para profetizar, to prophesize, para estabelecer to algo establish something da parte de Deus, for the part of God, isso vai acontecer. it will happen. E essa é a maneira And this is the way que Deus inventou para God- criar as coisas. that God decides to create everything. Então, se há algo errado na sua família, There is something wrong in your family. se há algo errado na sua casa, There's something wrong in your house. abra a sua boca, Open your mouth. não para reclamar, Don't blame. mas para estabelecer Don't a complain. But vontade de Deus. establish the will of God. Traga à existência Bring aquilo to que the não existe. existence. Aquilo que não existe. Bring to the existence that you are not seeing, that doesn't exist. Existe. Traga à existência. Bring to Faça esse exist. exercício todos os dias. Do this exercise every day. Acorde de manhã, Wake up tomorrow, abra sua boca open your mouth e diga: and say, eu sou amado do Pai. I'm loved. Eu poderia estar no Brasil, I could be in Brazil, mas eu estou vivendo nos Estados but I'm living in Unidos. the United States. Você já pensou na loucura que é Do you isso? think about that, how crazy it is? Você lembra de onde você veio? Do you remember where you come Aquela from? cidadinha, In that small city, aquele lugar, that is small town, aquela família, that family, aquele futuro, that future, e você se encontra aqui nos and Estados now you Unidos, are in the United States, no país mais rico do mundo. in the richest country of the world. Doido, né? It's crazy. Você sabe que um dia One day, eu estava com a minha mãe e a minha tia lá em casa, I was with my mother and my aunt, e eu havia viajado algumas vezes para os Estados Unidos. and I had traveled to the United States sometimes. E aí eu virei para ela, And I turned to her, I turned to her, e eu tirei isso de sei lá onde, and I don't know where it came from, e eu disse: and I said, tia, and dia one day eu vou viajar tanto para os Estados I will Unidos travel so many times to que eu the vou United States enjoar. that I don't want to. How I will be bored to travel. Hã? I will Não, enjoar. enjoy. I will be bored to travel so many times to the United States. So you guys got it, right? E ela falou assim: ai, menino, And, oh, nossa, que coisa, ai, esse Saulinho tem tanta imaginação. boy. You are so creative. This boy has so creative. Passou pouco tempo, And long time after, nós viemos mais algumas vezes, we came more times to the United e States. chegou uma hora And one time, que eu falei para Samantha: I said to my wife,
Não quero mais ir para os Estados Unidos. I don't want to go anymore to the United Não States. quero mais ir para os Estados I don't Unidos. want to go anymore to the United States. Enjoei, não gosto mais. Okay, I'm tired. I don't like it anymore. Aí nós passamos um ano sem vir para cá. So we spent 1 year without Só coming que to no the United outro ano eu já States. estava maluco para vir para cá de novo. Another year I was so crazy to come again. E foi quando Deus começou a falar And that's conosco. why when God started talking with us, E nós resolvemos nos mudar para and we cá. decided to move to here. Mas é interessante que So the interesting thing, Deus God nunca diz o que Ele está vendo. never says what he's seeing. Ele sempre diz o que Ele quer ver. He said what he wants to see. E nos evangelhos, And in the Gospels, nós vamos encontrar um padrão we will follow the na path. maneira como Jesus procedia com a cura das How pessoas. Jesus proceed according to the people. A maioria das vezes, The most of the times, antes de Jesus curar as pessoas, before Jesus healing somebody, Ele declarava algo sobre ela. he declares something over Algo that, sobre a saúde dela. something about the health, Algo sobre o futuro something dela. about the future of that person. Era comum para It's Jesus. very common to Jesus. Ele nunca olhava e falava: He never saw and said, puxa, "Oh my, você não anda. you don't walk." Ele nunca falava assim. He never said like something Ele sempre like that. falava. He always said. Ele nunca falava: você é pobre. He never said you are poor. Ele nunca falava: você é pecador. He never said, "Oh, you are a sinner." Nunca saiu esse tipo de He never afirmação said da nothing boca de like Jesus. Era sempre o contrário. It's always the opposite. Antes de curar o enfermo, Before to healing ele dizia algo: somebody, eu he said sou o something, caminho, a verdade e a vida. I'm the way, the truth, and the life. Nós vamos ler aqui. We will read here. Antes dele ressuscitar o morto, Before to resurrect, ele declarou quem ele era. he declares who himself was. Às vezes, Sometimes Jesus falava sobre a pessoa. Jesus said something about the person. Quando não tinha nada para falar sobre a When pessoa, there's nothing to say about ele the falava a person, respeito dele. he said something about himself. Mas ele sempre afirmava a vontade de Deus Always affirming the will of God. antes de liberar a cura, Before to deliver the antes de healing, liberar o sinal. before to deliver the signs. Depois de algum tempo, And after that, o apóstolo Paulo entendeu isso. Apostle Paul understood that. E lá em 2 And in Coríntios 2 Corinthians 4, chapter 4, 4:13, que eu acabei de ler para verse vocês, 13, that we already read, ele entendeu he understood. que esse é o processo So this is the process de como Deus age na terra. how God moves in earth. Ele gera fé He creates faith e ele sela a fé com a sua and palavra. he seals the faith with his word. Vamos ver isso na palavra? Let's see this in the word. Você está comigo aqui? Are you guys Amém? with me? Amen. Ok. Abra sua Bíblia então em So Marcos, open your Bibles in Mark capítulo 5, chapter 5. versos de 21 a 43. Tendo Jesus passado de novo no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e estava à beira do mar. Chegando um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo viu a Jesus, lançou-lhe aos pés, e lhe rogava com insistência, dizendo: minha filha está nas últimas. Presta atenção aqui. Pay attention here. Você olha a situação You see the situation e você declara a situação. and you declare what are you seeing, the situation. Amor, Love, esse mês o dinheiro não vai dar. this month the money won't last until the end of the month. Baby, Esse menino é terrível. this guy is terrible. Faz alguma coisa. Do something. Não chega em casa com essa cara aí, não. Don't arrive at home with this Dá um face. jeito nesse moleque. Do something about this guy. Meu patrão, Oh, Não su- my boss. não suporto mais. How can I say that? I can't. I can't support him I can't anymore. handle anymore. Então você declara a situação So you declare the situation da maneira errada. the wrong way. Esse pai estava This dad desesperado. was Desperate. desperate. Verso 23. Lhe rogava com insistência, dizendo: minha filha está nas últimas, rogo-te que venha e lhe imponha as mãos para que sare e viva.
Jesus foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Ora, certa mulher, no meio do caminho, In the middle of the way, Jesus já sabia do que estava acontecendo com a menina. Jesus knew what was O happening. pai já tinha falado, se o senhor não vir logo, ela vai The morrer. father already told Ele him já what havia dado a happened. sentença, é morte. And he already gave the sentence, Em it's outra, death. Jesus é o único que pode fazer algo. Jesus is the only one that can do something. A multidão apertando And Jesus, the crowd Como was sempre. pressing him, como sempre. surrounding him as always. Mas Jesus, But Jesus ainda em contratempo, still have time para curar uma outra mulher to no meio do stop caminho. and heal a woman that was there. 25. 25. Ora, certa mulher que havia 12 anos que padecia de uma hemorragia e tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos e despendido tudo quanto possuía sem nada aproveitar, antes indo a pior, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe o manto, porque dizia, por quê? O que ela fez? Because he said, Porque ela dizia, because she said, se tão somente tocar-lhe as vestes, if Jesus ficarei only touch my curado. clothes, I will be healed. Ficarei curado. I will be healed. O pai The da father menina of the girl falou da morte. talks about death. Ela que estava quase morta, And the woman, in the other hand, the woman that was Creu. almost dead, creu, believed. por isso ela falou, And that's why she said, se eu somente tocar nas suas vestes, if I only touch ficarei curado. the clothes of Jesus, I will be healed. Verso 29. Imediatamente cessou a sua hemorragia. Imediatamente cessou sua hemorragia. E sentiu no corpo estar já curado do seu mal. Logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder. Qual é a maneira de tirar poder de Jesus? How is the way to receive power of Jesus from Jesus? Declaring by faith. Declarando por fé. Você olha a situação, You see the situation. você não fala o que você está vendo, You don't talk what you are seeing. você fala aquilo que você quer Talk ver, what you wanted to see. e você toca em And you Jesus, touch in e Jesus. Jesus para a multidão, And Jesus, what? Sorry? Jesus. para And a Jesus multidão, stops the crowd e pergunta, quem me tocou? and asks, who touched me? Continuando, verso 30, logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou, quem tocou as vestes? Uau! Vestes? Quer dizer, ela não encostou em Jesus? She didn't touch directly in Jesus, only Não, his ela clothes. não encostou no corpo de Jesus. She didn't touch the Ela body of encostou nas Christ. She vestes. touched the clothes of Jesus. Vestes na palavra fala de justiça. And in the word of God, clothes means acts of justice. Quando ela encosta nas vestes de Jesus, When she touches the clothes of Jesus, ela é justificada. she becomes righteousness. Ela é declarada santa. She was declared saint. Ela é declarada She curada was declared healed pelo juiz do universo. by the Judge of the universe. Ela canta. Vou usar. Ela não vai saber traduzir isso, porque eu estou me fazendo. Ela cantou a bola. What? Cantou a pedra. Oh. She hit the target. Ok. 31. Responderam-lhe os seus discípulos. Olha os discípulos, declarando que estavam vendo. Vês a multidão te aperta e perguntas, quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver a que isto fizera. 33. Então a mulher, atemorizada e trêmula, conscia do que nela se havia operado, veio e
prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Disse-lhe ele: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fique livre desse teu mal. Enquanto ele ainda falava, chegaram outras pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu. Novamente, Again, as pessoas olhando a situação people looking at the situation e não tendo fé, and don't having faith são incapazes was unable de mover no to sobrenatural. move in the supernatural. Eu sei I know que tem situações terríveis there's terrible situations que nós ficamos impotentes, incapazes that we are incapable de crer e falar. to believe and do and say something. Eu visitei o meu pai na UTI I visit my father antes dele falecer, how can I say, intensive care antes dele morrer de câncer. before he died of cancer. E nós oramos ali por ele. And we pray over there for E him. nós declaramos. And we declared. Eu deitei no chão. And I Meu lay irmão, down meu in the irmão ground. deitou no chão. My brother lay down Minha in the mãe ground. ungiu ele inteirinho com óleo. My father anointed E eu him andei de um with lado oil. para o outro, declarando, I walked declarando, declarando. Surrounded the room. Mas nada aconteceu. But nothing happened. A sentença já tinha sido dada. The sentence was Vai given. morrer. He will die. Nós não conseguimos agir no We sobrenatural. didn't. We couldn't move in the supernatural. É estranho. It's weird. Eu não sei te explicar. I can't explain you. Mas tem situações There's some que situations você não consegue abrir a boca that e you can open your declarar mouth and declare o que você quer ver. what you wanted to see. Por isso que isso é um exercício. That's why this is exercise. Você precisa fortalecer o seu You espírito. have to strengthen your spirit. Fortalecer a sua You have fé. to strengthen your faith. Não vai vir do nada. It don't come from nothing. Você não aguenta levantar essa garrafa You are d'água. unable to hang up this bottle. Mas de repente você quer levantar um But ônibus suddenly you wanted to hang up a bus com a sua fé. with your faith. Mas sua fé é fraca. With your Weak weak faith. faith. Você não pratica. You don't practice. Você não exercita a You sua don't fé. exercise Você não your gera faith. músculos na sua You fé. don't create muscles in your faith. É mais fácil It's easier declarar a morte declare death do que enxergar um futuro brilhante. than to see a brilliant future. É mais fácil It's easier dizer o que você está vendo to say what you are do seeing que mover no than to move in sobrenatural, the supernatural crer no coração and believe in e your declarar heart aquilo and que você não declare vê. what you aren't seeing. Então aqueles homens vieram e falaram: ela já morreu. So that man came and said, he already died. Verso 34. Disse-lhe ele: filha, perdão. 35. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. A falta de fé, The lack of faith ela é tão perigosa was so dangerous que ela não só te tira da posição, that only move you from the position, não só te tira da posição, como te faz dar um passo para trás. not only move you from the position, but makes you step back. Não só te acaba com a fé, Not only como coloca a sua fé negativa. Kill your faith, but create negative faith. Em vez de você estar positivo, Instead você of está to be abaixo de positive, zero. you are under zero. You are negative. Ele estava ali He was there, e eles viram e falam: and they saw and said, já foi, para de "There's incomodar o nothing more. mestre. Stop boring the master." Não só não peça para ele curar, Not only don't ask him como to heal, pare de but incomodá-lo. stop boring him. É pior. It's worse. E ele estava ali lutando com a And fé he was dele. trying to fight for his daughter. Ele sabia que se Jesus fosse na casa He dele, knew if Jesus came to algo his home, poderia acontecer. something could happen. Ele sabia He knew que Jesus era a única solução. that Jesus was the only solution. Ele sabia que Jesus, He mesmo knew ele não tendo fé, That Jesus, even if you don't have enough faith, tinha fé suficiente para curar a filha Jesus dele. have faith enough to heal his daughter. Então, continuando, verso 36.
O que percebendo Jesus disse ao chefe da sinagoga. O que ele disse? Leia para mim, 1, 2, 3 e... Não temas, crê somente. Jesus não abre a boca dele para falar nada. Jesus didn't open his mouth to say something Que não seja a vontade de that's Deus. not the will of God. Jesus não disse, Jesus didn't say, puxa, que pena, hein? oh, I'm so sorry. Não deu tempo, hein? There's not time enough. Não foi dessa vez. It's not of this time. Se fosse para falar isso, If was to do Jesus say ficava that, calado. Jesus will be quiet. Então ele abre a boca So he opened his mouth e ele declara o and oposto. he declares the opposite. Ele declara a loucura. He declares the craziness. Ele traz o que não He existe. brings that something that Ele doesn't materializa aquilo que não existe. exist. He materializes something that Aquilo doesn't que ninguém exist. está vendo. Something that nobody is Ele entra na UTI He enters in the intensive care e ele ri da and he situação. laughs of the situation. Ele ri da He desgraça. laughs of the disgrace. Como quem humilha a As like morte. as somebody that humiliating the death. Como quem humilha Satanás. Somebody that humiliating Satan. Como quem humilha a falta de fé. Somebody that humiliates Como the quem lack of sabe faith. exatamente como As agradar somebody o Pai. knows how to please. Então ele diz, And he said, palavras de vida. words of life. Ele não está vendo nada, You're not seeing nothing, mas as palavras geram vida. but the words create life. Porque ele estava lá com o Pai quando tudo foi Because he criado. was with the Father when everything Ele was sabe created. como tudo He funciona. knows how everything Ele works. sabe que não interessa o que He você knows vê. doesn't matter what are you Porque nós seeing. não andamos por vista. Because we don't walk by what we see. Ele sabe que a nossa fé não pode He estar knows baseada our no mundo faith can't natural. be based on the natural world. Então ele diz, So he said, só crê. only believe. Só crê. Only believe. Já que as pessoas não tinham fé para liberar a palavra, Even the people don't have faith to declare the word. então ele libera. So he delivers the word. Não temas, Don't be afraid. creia somente. Believe only. 37. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço e os que choravam e faziam grande pranto. 39. E entrando disse-lhes, por que fazes alvoroço e chorais? A menina não morreu, mas dorme. O que Jesus disse de novo? What Jesus said again? Palavras de vida. Words of life. Cri, por isso I believe. That's Falei. why I said. cri, por isso I falei. believe. That's why I said. Jesus por acaso é algum tipo de louco? Jesus, by the way, is a kind of crazy. Jesus por acaso não estava batendo bem? Jesus was not He was thinking cuckoo? well. Was cuckoo? He was nuts? Não. No. Ele era o único que sabia o que estava fazendo. He was the only one that knows what he was doing. Vai ter situações na sua vida? What? Vai ter situações na sua There's vida some situations in your life que você vai parecer louco, that will be looks like a crazy, mas você vai ser o único but will be the only one que vai saber exatamente o que that está knows fazendo. exactly what are you doing. Então Jesus declara palavras de vida Jesus novamente. declares word of life again. Por que vocês estão chorando? Why are you guys crying? A menina não morreu, The girl didn't die, mas dorme. but she's sleeping. Ah, Jesus. Oh, come on, Tá Jesus. de brincadeira You comigo. are joking. Não brinca com o meu coração. No, don't joke with my heart. Dormindo, Jesus. Sleeping. Mas que sono profundo que nem respira esse. What a deep sleeping is that one that she didn't breathe. Tá dormindo tanto que tá gelada até. She's so sleepy that she's cold. Ele não fala o que ele vê. He doesn't say Say. what he see. Ele fala o que ele quer ver. He says what he wanna see. Deus nunca diz o que ele vê. God never say what he see. Ele sempre diz o que ele He quer ver. always say what he wanna see. Verso 40. E riam-se dele. Porém ele, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina
e os que com ele vieram, e entrou onde a menina estava, e tomando-a pela mão, disse-lhes: Talita cumi, que significa: menina, levanta. Não é doido isso? This is so crazy. Chega, He comes, vê o povo rindo, see the people laughing, vê o povo chorando, see the people crying, manda o povo sair, ask the people to traz o went pai e a out, menina para aumentar a bring the pressão, father and the mother of the girl, vê a menina morta. and see the girl dead. Ele não fez nem isso. He didn't see. Veja o que temos aqui. He didn't say, look what we have here. Ele chegou He comes como alguém que acorda uma criança, like somebody that comes and to wake pega na mão da a menina. child and hold the hands of the girl. Vamos logo isso aqui que eu tenho mais coisa para fazer And hoje. come on, I have more things to do today. Levanta, garota. Wake up. Stand up. Mas antes de chegar nesse ponto, But before to arrive at por this point, 3 for situações, 3 situations, ele tinha aberto a boca he opened his para mouth declarar aquilo que ele to queria ver. declare what he wants É to um see. padrão da vida de It's a Jesus. path that Eu vou te in mostrar Jesus' life, outros milagres mais I'm going to rápidos, show you other miracles um pouco mais rápidos, quickly, e você vai entender. and you will understand. Essa é a maneira This is the way como o Senhor age na that terra. Jesus acts. Crie, I believe. por isso falei. That's why I said. Não fale sem crer. Don't say without believe. Uma vez que você creu, Once you believe, abra sua boca e open declare. your mouth and declare. Ah, mas é muito louco. Oh, but this is so crazy. Mas parece impossível. But it looks like impossible. Não importa. Doesn't matter. Importa que você abra a sua boca e The declare. important is to open your mouth and declare. Para você entender como essa questão é importante. You understand how important is this? Essa é a maneira que Deus inventou. This is the way that God created. Essa é a maneira que Deus criou This is the way that God invented para que nós fôssemos for salvos. us to be saved. O Senhor não falou assim, olha, The Lord para doesn't você say ser salvo, to be saved, faça isso, isso, do isso, this, isso. this and that. Não faça isso, Don't isso, do isso, this, isso. this and that. Ele diz em He Romanos said in Romans 10, 10, o apóstolo Paulo the diz: Apostle Paul said, se com teu coração in crer your heart you believe, e com a tua boca and confessar with your mouth you confess que Jesus é o Filho de that Deus, Jesus is the Son of será God, salvo. you will be saved. Porque no teu coração crê Because in para a your heart, justiça you believe in your heart for the justice, for the e com tua righteousness. boca confessa In para your mouth you salvação. confess for salvation. se é salvação, If the salvation, que é a coisa mais importante que that nós is the podemos most ter, important thing we nessa can have vida. on this earth, funciona works, crendo e falando, believe and saying, por que uma cura física how também não é? a physical cure, Healing. won't be working. Se para a salvação funciona assim, For the salvation works like that, que é a coisa mais importante, that is the most important thing. por que para uma tribulação financeira não Why funciona assim? for a financial problem it will be, Por won't que não work? funciona assim para um problema no seu casamento? Why it not be working in your marriage? Por que não funciona assim para liberar um documento? Why it will not work to deliver a document? Por que não funciona assim para todos os seus problemas Why terrenos? it will not work for every problem you have? Se on earth? funciona para algo eterno, If it works for something eternal, tem que funcionar para algo it has to passageiro. work for something that is quickly. How can I say passageiro? Ajuda aí, cara. Você que falou a palavra agora. Você Desculpa. For a temporary thing. Temporary. Meu Yeah. Deus. Imediatamente a menina se levantou e immediately the girl pôs-se a got up andar, and start walking. pois ela tinha 12 anos, e logo foram tomados de grande espanto. Então ordenou-lhes expressamente que a ninguém o soubesse, e mandou que lhe dissessem que dessem de comer. Bom, esse é um dos milagres. So this is one of the miracles. Marcos 2, de 1 a 12. Mark Vou- 2, 1 to 12. Eu vou correr. Outro paralítico. Alguns dias depois entrou Jesus outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Ajuntando-se, pois, muitos a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava a palavra. Nisso vieram alguns trazer-lhe
um paralítico e carregado por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estavam e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados são os teus pecados. Ora, estavam ali sentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados, senão um só, que é Deus? Verso 8: mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si, e perguntou-lhes: por que arrazoais deste modo em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados são os seus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra e autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. Então ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu da vista de todos, de modo que todos passaram a glorificar a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. Você percebe? Existe um padrão. Do you realize there's a path? Todas as vezes que Jesus vai fazer algo, Every time that ele abre a boca para falar Jesus primeiro. do something, he opened his mouth before. Se eu fosse você, If I were you, a partir de hoje, starting from today, começaria a dizer I will start to say antes de agir. before to act. Você sabe por que nós vamos orar? Do you know why we're gonna pray? Porque oração Because pray é abrir a boca e falar. is open your mouth and say. O orador da faculdade, The speaker of the university. eu acho que não faz sentido em Yeah, inglês, don't make sense in English. mas em português a gente usa a mesma palavra. But in Portuguese is the same word. Orar a Deus, and speech. rezar é a mesma raiz, a mesma palavra de o orador. Is the same word. That Alguém que fala para o público. speech is the same word to pray. Antes de você agir, Before to act, você deve falar. you have to say. Antes de você falar, Before to say, você deve crer. you have to believe. Depois que você creu, After you believe, você abre a sua boca, you open your mouth. declara a vida de Deus, Declare the life of God. declara a solução do problema, Declare the solution of the problem. declara a restauração do casamento, Declare the restoration of the marriage. declara a redução dos impostos. Declare the reduction of the taxes. É verdade. It's true. Jesus nunca teve problema com imposto. Jesus never had problem with taxes. Por que nós temos que ter? Why we have to do? Vai e paga o seu imposto. Go and pay your tax. Não vai te faltar. It won't make. Como que eu diria? You not lack anything. I don't know. You're not gonna miss anything. Yeah, we're not missing the money. Mas o Senhor vai te dar condições. But Lord will give you. Em vez de você olhar para o seu dinheiro e falar não vai dar, Instead of to see your money and say, oh, it's not enough. olha para o seu dinheiro e Look diga: at your money and say, o Senhor vai fazer eu pagar tudo que eu Lord preciso will com isso. provide for to pay everything with this. Aí sim, Jesus. Oh yes, God, this is good. Hã? Huh? Esse salário aqui vai sobrar no final do mês. This money will be you have left over in the end of the month. Miracles. Milagres. Abra sua boca. Open your mouth. Creia no seu coração. Believe in your E heart. declare. Declare. Em Marcos 2, de 1 a 12, In Mark ele 2, perdoa os 1 to pecados do 12, paralítico. He forgives the sins of the Em Marcos 10, in Mark 10. do 46 ao 52, Jesus cura o cego Bartimeu. He healed the blind, Bartimaeus, the blind. E ele diz, And he said, Bartimeu diz, and Bartimaeus said, nessa história não foi Jesus quem disse, and this story is not Jesus that said. foi o cego que disse. Was the blind man that O que said. ele disse? What he said. Jesus, Jesus, filho de Davi. son of David. Você sabe,
You know, ele foi o primeiro a reconhecer he was the first one to que recognize Jesus era o Filho de that Deus, Jesus was the Son of que God. Jesus era a raiz de That Davi. Jesus was a descendant of David. Essa era uma profecia muito This was a famosa. famous prophet O Messias viria Messiah will da come raiz de Davi. from the family of Até David. hoje, Until os nowadays, judeus rastreiam the todos os Jews ancestrais. try to find the descendant, Para saber se eles são know if se eles são da tribo de Judá. they were descendant of Judah, E possivelmente da casa de and Jessé. possibly of the house of E Jesse. entre os 8 filhos de Jessé, que eles And possam ser between the eles son possam of ser Jesse, descendentes do rei they will Davi. be descendant of the King David. Somente algumas But pessoas only of a few people poderão ocupar o cargo de Messias. it could be the Messiah. É por isso que no começo dos evangelhos, And that's why in the beginning of the gospel, Lucas, se eu não me engano, in Luke, ele tenta provar he tried to prove que Jesus é da linhagem messiânica. that Jesus is descendant of Porque se David. Jesus não fosse descendente de Because if Davi, Jesus was not the ele não descendant poderia of ser o David, Messias. he won't be the Messiah. então um cego, So the blind man, porque não via, because he can't naturally see, conseguiu enxergar could see, o que ninguém estava vendo. there's nobody was seeing. E ao invés de dizer And instead of saying o que ele estava vendo, what he was seeing, que era escuridão, that was blindness, que era trevas, that were darkness, ou que era um borrão, there's something blurred, ele disse he said aquilo que o coração dele what his sentia, heart felt, aquilo que o espírito dele that his sentia. spirit felt. Então você pode achar So you can think que muitas vezes estar cego é um that problema, many times to be blind is a problem. mas eu quero te dizer But I wanted to tell you, que pode ser a sua solução. it can be your solution. Porque talvez com os olhos abertos, Because if you open your eyes, talvez ele não reconheceria he Jesus. could not recognize Jesus. Mas como ele era o único ali que não via, But because he was the only one that can't see, ele pôde enxergar o que he ninguém saw ninguém pôde ver. something that nobody was seeing. Então ele declara o que So ninguém he declarou. declares what he said. Talvez muita gente estava ali na fila para ser curado. Many people were in the line to be healed. Muita gente estava com problemas e causas Many people have impossíveis. problems and impossible causes. Mas aquele homem, ele But that grita: man, Jesus, Jesus, filho de Davi. son of Em David. outras palavras, In other words, com os olhos fechados, the closed eu eyes, enxergo mais que essa multidão he inteira. saw more than the crowd. Criei, por isso falei. I believe that's Eu what creio I que said. tu és o I Messias, believe you are the Messiah, filho de Davi. son of Tem David. misericórdia de mim. mercy of Jesus, myself. filho de Davi. Jesus, son Tem of misericórdia de mim. Have mercy of me. E ele foi curado. And he was healed. Uau. Whoa. Próximo, Next, a cura de um cego de healing nascença. of the blind that was since he Está lá born. em João 9, de 1 a 12. John 9 to 1 to 1 a 12. 1 to 12. E aí, por último, And in the eu end, quero falar da ressurreição de Lázaro. I wanted to talk about the resurrection of Lazarus. Evangelho de João, The Gospel of John, capítulo 11, chapter 11, versos de 1 a verse 1 45. to 45. Eu não vou ler inteiro. I won't read everything. Eu vou ler apenas as I will declarações de just read Jesus. the declarations of Jesus. Jesus declara Jesus declares no capítulo 11, verso 4. in chapter 11, verse 4. Jesus, porém, ao ouvir isso, disse: Jesus, when he listened, he said, esta enfermidade não é para a morte, "This disease is not for death, mas para a glória de but for Deus, the glory of God. para que o Filho de With Deus the Son of God seja glorificado be por ela. glorified." E continua a história. Eu acho que And você conhece. the story continues. Se você não leu, leia esse And if capítulo you todo. didn't read yet, É please read this tremendo. chapter. It's tremendous. No verso In the 23, verse 23, Jesus declara mais uma Jesus declares vez: again, respondeu-lhe Jesus, answering Jesus, teu irmão your brother há de ressurgir. will be resurrected. Outra declaração Other declaration de fé. of faith, Outra declaração other declaration. daquilo que Jesus não There's estava something vendo that God, com Jesus os was olhos not seeing naturais, with his natural mas eyes, com os olhos do but with coração. his heart's eyes. Crendo primeiro
believing e first liberando fé. and delivering faith. Você acha que Jesus não precisava de fé? Do you believe Jesus doesn't need faith? Não só precisava, Not only como need, sabia exatamente como but usá-la. he knows exactly how to use Jesus it. sabia exatamente como usar a Jesus knew fé. exactly how to use faith. Então ele vai declarando. So Jesus was declaring, Verso 25. verse 25, Declarou-lhe and Jesus: declares Jesus, Eu sou a ressurreição e I a am vida. the resurrection Quem and crê the em life. mim, Who believes ainda in que me, morra, even die, viverá. will live. Jesus traz a responsabilidade para Jesus si. bring the responsibility Jesus for olha em himself. volta e não He's encontra looking fé. around and didn't find faith. Não tinha ninguém crendo e There's nobody falando. believing. Não tinha ninguém liberando palavras de Nobody was vida. declaring words of life. Todo mundo estava liberando palavras de Everybody morte. was delivering words of Death. unbelief, of death. Jesus, Jesus. se eu tivesse chegado um pouco antes, If we came a little bit meu before, irmão não teria morrido. my brother hasn't died. Agora deixa. So now Não there's precisa mais. nothing, we don't need you anymore. Já foi. It's gone. Já foi, Jesus. It's gone, Se Jesus. você não tivesse atrasado, If you won't be late, if it wasn't late, Jesus, Jesus, deixa quieto. that's okay. It's okay. Tá fedendo. It's Já cheira smelling mal. bad. It is smelling bad. 3 dias já que está 3 morto, days. Senhor. Deixa o he's dead menino for 3 quieto days. descansar. It's okay. Jesus, ele se foi. He gone. É isso que todos diziam para ele. That was everybody was Então telling Jesus to começa a Jesus. declarar. So Jesus started declaring. Por 3 vezes ele For declara. 3 times he declares. Na quarta vez ele In the declara. 4th time he declares. Verso 26. Verse E 26. todo aquele que vive e crê em And mim everybody that lives and believes in me jamais will morrerá. never die. Crês nisso? Do you believe in that? Ele pergunta. He asked. Vocês acreditam Do you nisso? guys believe in that? Então Jesus tenta So incitá-los just try a to, crerem no coração to people to believe in their hearts e abrir a boca. and to open their mouth. Jesus queria que eles falassem: Jesus wanted for they to Eu say, creio. I believe. É por isso que é importante, This is why it's important quando nós oramos, when we pray que você diga: and you say, Amém. Amen. É Amen. verdade, Senhor. It's true, Jesus. Nós cremos. We believe. Eu concordo. I agree. O Senhor é You poderoso. are powerful. Porque isso Because é um this reflexo is the reflection daquilo que está dentro de of você, something that is do inside seu of us, coração. of your heart. Então no verso 40, So in the verse 40, Jesus Jesus respondeu-lhes: answered this. Não te disse I didn't say you que se crês, if you don't believe. verás a glória de If you believe, Deus? you will see the glory of God. Pela quinta vez Jesus For the declara fifth vida. time, Jesus declares Pela life. quinta vez For the Jesus fifth tenta time, mover no Jesus sobrenatural. tried to move in the supernatural. E eles não estavam And entendendo. they are not Mas existe um understanding. padrão But there's a path. que todas as vezes que Jesus vai curar, Every time that Jesus will healing, ele declara a he sentença declares the sentence antes de ver o que vai before acontecer. to see something that will be happening. E por último, verso And the 42. last time, in the verse 42, Jesus ora Jesus prayed e diz ao Senhor, and say to the Lord, 41. 41. Tiraram então a pedra. So take off E Jesus, levantando os the olhos rod aos céus, and- disse: and raise your eyes to the heaven and Pai, say, Father, graças te dou, I thank you porque sempre me ouve. because you always listen. Mais uma vez, Once again, Jesus tira de dentro dele Jesus brings from e himself declara, and declares todas as vezes até hoje, every time que until eu now precisei da sua mão that I poderosa. need your powerful O hand. Senhor agiu. You act. Nenhuma vez There's no time o Senhor me desamparou. you left me behind. You left me Nenhuma alone. vez. There's no time. E não vai ser dessa. And it won't be now. Então, Senhor, Because so Lord, obrigado, thank you. porque todas as Because vezes all the times, o Senhor me always, ouve. you listen me. Obrigado, Thank you. obrigado. Thank you. E continuando, And he continues. eu sabia que sempre me I ouves, know you always listen. mas por causa da multidão, But
But because of the crowd que estava ao redor, that was surrounding, é que assim falei. that's why I had A to Bíblia está say. dizendo por que The Jesus Bible falou. are showing us why he said. Jesus falou He said porque não havia fé na because there's multidão. no faith in the crowd. E ele sabia And he knew que a fé vem pelo that the ouvir fame e comes to ouvir a listening palavra de and listen Cristo. the word of God. A fé vem pelo The ouvir faith comes to e ouvir a listen. palavra de Cristo. Listen the word of Christ. É por isso que todo domingo And that's why every Sunday você vem ao culto, you come to the você service, senta you e sit, você separa 45 minutos pelo and you menos spare 45 minutes with da sua God semana of your week para ouvir a palavra to que gera listen fé. the word that creates faith. Para ouvir a palavra que To gera listen fé. the word that creates A faith. palavra que gera fé The word that creates não é faith a palavra da lei. is not the word of the A law. palavra que gera fé The word that creates é a faith palavra da nova is aliança. the word of the new É o covenant. evangelho da It's the graça. gospel of grace. É o evangelho It's the acessível. gospel accessible. É o evangelho que você coloca em prática no dia a It's dia. the gospel that you practice day by day. A palavra que gera fé The words that creates é faith aquela que você crê no coração, is the one that you E believe in your confessa para a heart and salvação. confess your mouth to crê para a salvation. justiça. You believe for the E confessa righteousness para a and salvação. confess to the Essa é a salvation. palavra do This is the evangelho. word of the gospel. E aí, então no verso So then in 42, the verse 42, Jesus diz: Jesus said, falei isso por causa da multidão, I said this because of the crowd, para que eles creiam for them to believe que tu me enviaste. that you sent me. Jesus abre a boca Jesus opened his mouth para que pudesse ser gerado to fé. generate faith Antes que eles falassem, pudesse ser gerado before fé. they said to No coração generate deles. faith in their hearts. Nós podemos então So we can entender a maneira understand the path. como Jesus faz as How declarações. Jesus make the declaration. Por que que Jesus declarou? Why Jesus Para declared? que a multidão So the soubesse, crowd knows. para que a multidão tivesse fé no The coração. crowd have faith in their O Senhor heart. está declarando nessa manhã. So the Lord is declaring Para que você this tenha morning fé. for you to have É faith. por sua causa This is because of you. que Ele está declarando nessa That's manhã. why he is declaring on this morning. Em Gênesis 1:3, In Genesis 1 verse 3, está contando a história da criação. he's telling the history about the E creation na história da and criação, the history of the creation. a Bíblia diz: The Bible said, In the beginning, no começo, God created the heaven and Deus the earth. criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e And the vazia. earth was unformed and empty. E o Espírito de Deus And the Spirit of parava God sobre a face do was abismo. over the darkness. Verso 3. Verse 3, E Deus disse: and God said, O que Deus disse? 1, 2, 3 e? O que Deus Make- disse? Haja luz. Make the There light. be light. there be light. Haja Haja luz. luz, exista luz. And God said, there be light. Mas espera aí, se Deus falou haja luz, But if God said, significa que there não be existia light, luz there antes. wasn't light before. Então Deus estava em escuridão. So God was in the darkness. Então o que Deus estava So vendo? what God was seeing, O que Deus estava vendo? what God was seeing, Tudo escuro. everything E dark. se Deus tivesse falado, If God was said, tá escuro aqui, hein? oh, it's so dark O que ia here, acontecer? what will happen? Ia ficar mais escuro. It will be more dark. As trevas ficariam mais The densas. dark will be more dark. E se Deus tivesse falado, And if God said, que frio, oh, it's so cold here, porque não tinha luz, because there was not não light, tinha there energia, was not power, não tinha there calor. was not head. Deus nunca diz God never o said que Ele está vendo. what he's seeing. Ele sempre declara He always o declared que Ele quer ver. what he wants to Então see. Ele disse, So he said, haja there's luz. light, E houve and luz. light became. Não é doido isso? This is not crazy. Jesus não pegou um isqueiro. Deus não pegou um isqueiro. God didn't use a A lighter. Get a lighter. lighter E and turn on. luz. Light. Jesus não pegou a lanterna. God didn't pick the Flashlight. flashlight E and turn on. luz. Oh, light. Não, Ele disse. No, he only said. Ele creu
He believed e falou. and he said. Esse é o processo This is the da process fé. of faith. Muitas vezes Many times você vai ter que orar para you Deus, have to pray to gerar God fé no seu to coração, create faith in para your que você heart possa for declarar. you to declare, Porque é tão maluco because it's so crazy. essa maneira que Deus criou. This way that God creates É tão is diferente so different do que o que a gente está that esperando, we are expect ou do que como as coisas of naturais the things funcionam, that work in the natural world. que em muitas situações So many times você vai precisar de fé you will need faith antes de falar, before to declare, porque não tem fé no seu because coração. your heart doesn't have Então faith. você começa a orar, So you start to pray e você começa a orar, and you pray e você continua orando, and you still até que praying você começa a sentir seu and coração you start a feeling se your encher de heart fé. and feeling E faith quando in your você heart. sente que você tem a And fé, when you feel you have de faith Deus, enough from a God, fé vinda de Deus, faith comes você from libera a God. palavra, You e deliver algo the word, impossível and something acontece. impossible happen. Impossível Something acontece. impossible happen. Deus God não tem compromisso. don't have compromise. Compromise. Is Compromise. not compromised. Is not committed. Committed. God is Deus not não tem committed compromisso com tudo que você fala, with everything you say. mas But aquilo que você fala, something that you say, movido em fé, moved in que faith, veio de Deus, that comes from God, é o próprio Senhor dizendo. is the God Himself saying through you. Ele está 100% He's comprometido always committed com aquilo que Ele colocou no seu for coração. something that He puts in your heart. Então é muito simples. So it's very simple. Se você quer que algo If you grande want aconteça, something big happens, se você quer que algo surpreendente if you aconteça, want something amazing happens, você deve buscar o Senhor, you have to choose God. alinhar o seu coração a Ele, You have to align your heart with Him então liberar a palavra. and then deliver the word. Você vai ficar assustado. You will be terrified. Coisas doidas vão acontecer. Crazy things will happen. Crie, por isso falei. I believe that's why. Se a salvação, que é o que mais importa, If this salvation, that is the most important. essa foi a maneira que Deus This encontrou was the way that God find de nos salvar, to save us. vai ser por essa mesma Will be to via this same way que você será curado. that you'll be healed. Vai ser por essa mesma via Will be the same que way você será restaurado. you will be Vai restored. ser por essa mesma be the via same way que você vai sair desse problema You will financeiro. you're gonna leave this financial É problem. dessa mesma maneira On this same way, que Ele salvará a sua família. you will save your É family. dessa mesma It will be maneira. the same way. Crie, I believe. por isso falei. That's why I said. Crie, I believe. por isso falei. That's why I said. Gostaria de orar com você nessa I'd like to pray for Você you. pode ficar de pé? Can you guys stand up?